Meus irmãos, a paz do Senhor, boa tarde para vocês. Iniciando mais uma transmissão, a paz de Cristo. Uma excelente tarde para você que está entrando agora nessa transmissão. Nessa tarde de terça-feira, nós estamos ao vivo. E antes de ir à mensagem, eu peço a você que curta esse vídeo e se inscreva no canal. Queria falar um pouquinho com vocês sobre sinceridade. E o conceito de sinceridade, à luz da Bíblia, ele é um pouco diferente, na verdade bem diferente do conceito de sinceridade que se tem no mundo, né? E eu vou deixar como texto base, diz assim, lá em Jó, capítulo 2, no versículo 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Conceito mundano, irmãos, que há sobre sinceridade é aquela pessoa que fala o que pensa. Que vem na cabeça dela aquilo que ela está pensando e ela vai e exterioriza logo. É o super sincero, né? O sincerão, como dizem. Mas perante o Senhor, eu acho que é muito mais abrangente, é muito mais profunda a ideia de sinceridade. Todo milagre na nossa vida perante o Senhor, milagre do Senhor em nós, a nossa vida, começa e o primeiro passo é a sinceridade. E eu vou falar de alguns exemplos bíblicos de como Deus ele mudou a vida de homens e mulheres, e a sinceridade foi digamos assim, o marco inicial para essa virada. Mas para a gente entender um pouco mais a fundo a questão da sinceridade, porque parece ser uma coisa tão vaga, né? A gente tem que entender um pouquinho a origem etimológica dela, ou seja, a origem etimológica é uma redundância, a etimologia da palavra, né? Ou seja, a origem dela. Essa palavra, ela foi, né, a nossa língua ela vem do latim, e os romanos que falavam latim, eles, quando mandavam fazer um vaso, e esse vaso ele era fabricado, né, ali, certos vasos, eles possuíam uma cera tão especial, tão pura, tão perfeita, que os vasos se tornavam praticamente transparentes. Em alguns casos, assim, era possível realmente tu distinguir os objetos estavam dentro daquele vaso, né, no interior do vaso, de tão fininho, tão transparente que era aquele vaso. E então, assim, os romanos naquela época quando eles queriam um vaso fino, límpido, né, eles diziam, olhavam para aquilo e falavam assim: eu quero um vaso sine cera, né, ou sem cera, ou a cera como se não desse para ver a cera, um vaso transparente. E aí veio desse sine cera, sincera, sincera ou sinceridade. É a origem da palavra, né? De sincera ou sinceridade. Sem cera. É possível você discernir o que está ali dentro, seja bom ou seja ruim. E a pergunta que vem, na verdade, é assim: por que Deus ele precisa que sejamos sinceros se ele é onisciente? Ele sabe de todas as coisas. Tá certo? Ele sabe, ele não precisa que venhamos a dizer o que há dentro de nós. Ele não precisa que venhamos a falar o que estamos sentindo ou pensando. Ele sim consegue acessar com cera ou sem cera, com sinceridade ou sem sinceridade. Mas é mais sobre nós essa questão da sinceridade. De a gente abrir o coração e ter um relacionamento, sabe, íntegro com Deus. De a gente falar assim: eu sei, Senhor, que tu sabes. Tu sabes os meus medos, tu sabes a minha incredulidade, tu sabes o meu pecado, tu sabes todos os meus defeitos e erros, mas eu faço questão de te mostrar o que está dentro de mim. E aí nós colocamos para fora, nós reconhecemos, nós mostramos: Senhor, está aqui, ó, eu sei que o Senhor é onisciente, que tu sabes de todas as coisas, mas está aqui. Eu te dou acesso total a todas as áreas da minha vida. Eu te dou acesso total ao meu coração, ao meu cérebro, à minha mente, aos meus pensamentos, ao meu entendimento, a tudo. É tudo seu. Eu sempre gosto de falar, irmãos, de um texto de Israel, que Israel não deu acesso, né? Eu sempre falo aqui no canal que quando Deus chama Israel de Efraim, estava falando de alguém que teve chances e não aproveitou as chances. E lá em Oséias 7:8 diz que Efraim é um bolo que não foi virado, que não deu acesso. Ou seja, houve uma incidência, houve um certo acesso do fogo, mas não foi sobre todo o bolo, sobre toda a massa. Às vezes somos assim, né? E nós endurecemos, e nós não
não jogamos com a sinceridade, com a realidade. E o pior, não somos sinceros nem conosco. Eu vejo muito isso. Então uma pessoa que não consegue ser sincera consigo mesmo, né, e reconhecer as suas limitações e reconhecer os sentimentos que há ali dentro do seu coração. Eu já vi gente não curada falando que já foi curada. Eu já vi gente não liberta falando que já é liberta. Eu já vi gente com coisas dentro do coração falando que não tinha. Como eu mesmo já tive coisas dentro do meu coração onde eu negava ter. E eu só consegui entrar num processo de transformação, de milagre na minha vida, quando eu reconheci. A sinceridade não é, voltando à conotação mundana, né, falar tudo, né, o que pensa, fala o que pensa. Não. A sinceridade é algo muito, muito valioso para o Senhor. Tanto é que quando Deus ele fala de Jó, e aqui o texto que nós lemos, ele fala para Satanás: você observou o meu servo Jó? Você viu a postura dele? E Deus ele fala as qualidades. Fala que ninguém há semelhante a Jó. Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a ele, ao Senhor. Um homem que retém a sua sinceridade. E é interessante porque muitos querem colocar Jó como um verdadeiro, né, um querubim, um anjo. Alguém que, né, não cometeu erros, alguém... Não, naquilo que ele falou ali no início, naquele contexto, ele não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Mas Jó foi sincero. Ele questionou, ele abominou o dia do seu nascimento. Ele colocou na mesa tudo aquilo que ele sentia. Ele abriu, como eu sempre digo, o zip do coração e colocou tudo para fora. Então é isso. Nós precisamos reconhecer. O primeiro passo de uma cura, de uma transformação, é o reconhecimento. É reconhecer. Primeiro, ser sincero consigo, como eu falei. Não se engane. Não se engane. Uma vez eu estava conversando com uma irmã, eu achei muito interessante aquilo que ela falou, né? Ela falou assim: olha, as pessoas falam muito de cura, mas, Alan, eu realmente acredito que todo mundo precisa ser curado, porque a vida vai nos causando feridas ao longo dela inteira. E algum nível de cura, de alguma coisa, nós estamos sempre carecendo dessa cura, né? E é verdade. E eu, né, naquele momento refleti, eu falei assim: eu acho que eu tô 100% curado de tudo. E depois eu fiquei pensando, eu falei: não é que ela tá certa, é verdade. É verdade, né? Existem feridas, existem coisas. Então, assim, às vezes nós não jogamos limpo conosco, com a gente mesmo, conosco, né? Com nós mesmos. Pronto, foi. Não jogamos limpo, né? Nos enganamos, nos iludimos. E o pior, nos apresentamos diante do Senhor assim. Deus conhece os seus filhos. Ninguém engana o pai. Lembra de Jacó tentando enganar Isaac? E o pai vira Isaac, né? Ali representando a figura de Deus. Jacó representando a figura do homem, aquele que não tem direito. E o Isaac vira e fala assim: o pelo é o pelo de Esaú, mas a voz é a voz de Jacó. Ninguém engana o pai. Ele sabe quem é que está falando. Ele sabe. Quantas vezes, irmãos, eu vou falar para vocês, uma experiência particular, e eu sei que muitos compartilham dessa mesma experiência. Quantas vezes eu abri a palavra de Deus, eu busquei do Senhor respostas sobre um determinado assunto, um assunto A, e Deus falou comigo sobre o assunto B. Porque o que estava realmente lá dentro do meu coração não era o assunto A. Eu estava perguntando ao Senhor quanto ao assunto A, e Deus me respondeu segundo aquilo que eu precisava ouvir, que era uma outra coisa que estava lá dentro. E aquilo que era realmente o que estava me angustiando. E por isso, muitas vezes, nós não entendemos a palavra de Deus, porque o Senhor não responde conforme o que perguntamos. Não, Ele responde em cima daquilo que precisamos ouvir. Que assim, às vezes, converge com aquilo que perguntamos, mas outras vezes não converge. A gente fica sem entender. Mas eu perguntei ao Senhor uma coisa, Ele me disse outra. Eu não entendi, Senhor. Deus se cala, aí começa aquela falácia. Deus está quieto, Deus não fala, Deus não me dá respostas. Não, não é. Tente entender a palavra. Tente entender de uma maneira clara. Sinceridade. Sem cera, né?
seja algo bom ou ruim, o que está dentro do vaso? O que está dentro do seu coração? Do meu coração? Pode ser coisa boa, mas pode ser coisa ruim também. Independentemente do que esteja dentro, sinceridade. O primeiro passo de todos os milagres de Deus na nossa vida, e nós vemos isso. E aqui eu vou finalizar dizendo que quantos servos e servas demonstraram sinceridade. Quando Deus se apresenta a Isaías e ele vê o Senhor, e ele fala: Senhor, ai de mim que sou apenas uma criança. Quem sou eu? Eu sou um homem impuro, na verdade um homem impuro de lábios impuros. Quem sou eu? Quando Deus se apresenta a Gideão, Gideão fala: Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai. Quando o Senhor se apresenta a Moisés, Moisés diz: Senhor, mas eu não sei falar, tu escolheu o mensageiro errado, Senhor. Eles erraram talvez na sua incredulidade? Pode ser que sim, mas não erraram na sua sinceridade. Deus sabia o que estava dentro do coração deles. E foi necessário, até mesmo porque o achar não estar pronto é um dos critérios indispensáveis de alguém que está pronto para fazer uma tão grande obra. Eles foram sinceros. Porque aquele que acha que está pronto, esse não está pronto. Mas aquele que tem certeza que não está pronto, possa ser que ele esteja sim. Possa ser que ele esteja. Então, sejamos sinceros com o nosso Deus. E que o Senhor abençoe vocês, meus irmãos nessa tarde. Que venha a dar vocês, esse entendimento. E que nós, todos nós, possamos dar esse primeiro passo, que é a sinceridade. A paz, Senhor Jesus.